Bom dia, bom dia, bom dia! Estou aqui hoje aguardando uma convidada muito especial, a Bruna Abe, que é massoterapeuta formada no Japão e tem 14 anos de prática clínica no alívio da dor. Ela já está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Barçanufo. Eu estou, no momento, Spirit Coach e terapeuta holística. Tenho professora universitária, várias profissões, mas estou, como ensina a física quântica. Estou. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Vão clicando no coraçãozinho, gente, para o Instagram entender a relevância da live e compartilhar com demais pessoas. Tem um aviãozinho aqui também, ó. Se cada um que for entrando compartilhar com mais 5 pessoas, a gente vai encher essa live com muito amor, com muito carinho, alegria. Vou passar a palavra para a Bruna, ela vai se apresentar. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, Bruna, enquanto você estava entrando, mas eu quero te passar a palavra agora e fica à vontade, tá bom? Tá bom, bom dia a todos. Meu nome é Bruna Abe. Eu estou massoterapeuta, né, há um pouco mais de 14 anos, formada no Japão e tenho no Brasil a clínica há quase 13 anos já. Que eu fiquei pouco tempo depois de formada, fiquei no Japão trabalhando em um spa e quando vim para o Brasil montei a clínica aqui e acabei ficando. E hoje eu moro em Caraguatatuba, vivo aqui com a minha família e trabalho aqui também. Bianca, eu acho que eu vou falar um pouquinho hoje sobre a automassagem, mas não a automassagem assim para alívio de tensões. Eu acho que a gente tem que trabalhar, como você trabalha como Spirit Coach, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com os pontos de a parte emocional, né? Hoje em dia as pessoas têm muito a parte de ansiedade, estresse, sofrem com insônia. Então eu acho que seria interessante a gente focar nesses pontos para trazer aí um alívio, porque esses pontos de acupressão, eles trazem alívios, né, instantâneos, é imediato o alívio que a pessoa tem. É lógico que a massoterapia, ela não tem o poder de curar nada, mas você tem o poder de se curar, né? Então a massoterapia é apenas um instrumento, um estímulo que a gente faz para que a pessoa tenha ali dentro dela mais um recurso e o corpo dela possa se recuperar. Então, quando você faz um estímulo no seu corpo, o seu espírito também reage a esse estímulo e tudo na verdade é um ciclo, né? Movimento, pensamento, atitude e aí aquilo vai gerando os resultados. Então, eu queria falar muito sobre isso hoje e queria também assim mostrar para vocês a importância do conhecimento, porque a informação ela tá aí para todo mundo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha se tiver todo mundo me ouvindo bem, se estiver vendo, que eu tô sem o fone, então eu não sei se tá tudo bem. O Para mim tá conhecimento, bom, ele tá mas é aí. bom o feedback, né? Tá legal? Então tá bom. O que eu falo muito no meu perfil, Bianca, é sobre o conhecimento estar à disposição, só que as pessoas não utilizam para o seu benefício próprio, né? Elas acabam vendo e não praticam. Então, como um livro, né? A gente acaba lendo muitos livros. Eu tenho o hábito, desde pequena, de criança, de ler, mas a gente acaba lendo e não coloca aquela informação em prática. A gente fica, como diz um mentor meu, com obesidade, né? Obesidade mental. Você fica com aquele monte de informação, só que você não coloca aquilo como uma atitude no seu dia a dia, não coloca aquilo em prática, não testa, não vê o que é bom para você e o que não é, o que serve naquele momento e o que não serve. Então não adianta nada o conhecimento se você não tiver atitude. E uma das coisas que eu tenho muito comigo nessa prática, né, de colocar o meu conhecimento na internet, colocar o meu conhecimento no meu perfil do Instagram, é justamente isso, conscientizar as pessoas do poder que elas têm nas mãos, né, do poder que elas têm aqui nas mãos e do poder que está dentro delas. Que tanto a doença quanto a cura,
está dentro delas. Então, eu tenho o poder dentro de mim, da mesma forma que eu tenho o poder de entrar em uma depressão, de me deixar entrar em uma depressão, eu também tenho o poder de sair dessa depressão. Você já passou bem por isso e conhece várias pessoas e trata pessoas que passam por essa situação, né? E você sabe muito bem do que eu tô falando. O poder está em você. E é isso que a gente tá trazendo aqui nessa live de hoje, trazer essa consciência do autocuidado, que é importantíssimo na nossa vida, é importantíssimo no nosso dia a dia, e que às vezes as pessoas não, né, não praticam por achar que são incapazes. Não, você é capaz, você pode e você consegue. Então, uma das coisas principais das pessoas é o excesso de pensamentos, né? Então, tem um pontinho aqui no centro, né? Entre uma sobrancelha e outra, bem no meio, que você pode estar fazendo. Se você for uma pessoa muito agitada, muito nervosa, muito estressada, você faz uma pressão e segura. E fica segurando esse ponto. É interessante segurar de 3 a 5 minutos. Parece muito tempo, mas quando você está muito estressado, muito nervoso, só o fato de você ficar aqui concentrado nesse ponto, né, respirando profundamente, soltando, você já alivia esse estresse, já alivia esse nervoso. Então, uma forma de acalmar o estresse, o nervoso, os pensamentos excessivos, né, essa ansiedade. É interessante a gente trabalhar também não só com os pontos, né, esses pontos de pressão, mas também a respiração. Eu falei numa live há um pouco tempo atrás com uma amiga também, a gente estava nesse bate-papo, e a maior parte das pessoas não sabe respirar. Não tem ideia. Elas fazem no automático e o automático delas não está fazendo corretamente. Elas respiram curto, ou elas respiram mais ofegantes, ou elas soltam um pouco o ar. Então elas não colocam consciência na ação de respirar. Então é importante, pelo menos uma vez ao dia, você deixar uns 2, 3 minutinhos, no mínimo, né? Que a gente sempre pede mais ou menos uns 5 minutos, para você se concentrar na sua respiração. É interessantíssimo o fato de pessoas que chegam aqui na clínica afobadas, naquela correria do dia a dia, às vezes chegam atrasado até para a sessão, então naquele afobamento, só o fato de eu pedir para ela respirar profundo e soltar o ar 3 vezes, ela já se acalma, o coração dela já diminui o batimento, então ela já se tranquiliza e a massagem fica muito melhor. É claro que se ela fizer isso por um tempo mais prolongado, ou se concentrar na respiração, e o corpo vai se acalmar muito mais, né? E a mente principalmente. E ela vai conseguir estar mais presente ali naquela massagem e receber melhor aquele estímulo. Porque o estímulo é sempre o mesmo. A reação ao estímulo é que é diferente, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Na nossa vida mesmo, uma mesma situação pode influenciar as pessoas de formas diferentes. Então, eu sofro um acidente de carro e você está do meu lado. Eu vou ter uma reação emocional àquele acidente e você vai ter outra. Eu vou ter uma reação física àquele acidente e você vai ter outra. Então, cada um tem uma reação. E nós podemos controlar essas reações. Nós podemos controlar as atitudes que nós vamos ter, as reações que nós vamos ter. Então, quando você trabalha isso diariamente, essas reações automáticas que nós temos, né, no dia a dia, elas vão se tornar reações positivas. Então, uma mesma atitude que você sofreu há 10 anos atrás, com essa evolução que você teve até hoje, você age de forma diferente hoje. Porque você trabalhou isso dentro de você, você ressignificou, então hoje você responde de uma forma diferente e aquilo não te atinge mais. Da mesma forma que se você passa todos esses 10 anos e não trabalha isso dentro de você, se aquela situação ou uma situação parecida acontecer com você novamente, você vai reagir da mesma forma ou até pior, porque aquilo já tem um gatilho mental negativo em você. E aí você vai ter uma reação negativa. E isso mentalmente, lembrando sempre, gente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque nós somos, né, feitos, né? Nosso ser é mente, corpo, espírito e alma. Então, nós somos como se fosse um
Um veículo, um carro. Eu sempre coloco o exemplo do carro aqui, que é mais fácil, principalmente os pacientes homens, né? Que são meio relutantes em se cuidar, eles acham que é besteira fazer massagem, eles acham que é besteira passar um creme, né? Fazer automassagem. Então, para eles, nem pensar, né? Esse ato de se tocar, de se fazer, de se fazer sentir, né? Eles não gostam muito. Então, eu trabalho isso com eles. O carro é o nosso corpo. O motorista é a nossa mente. E a estrada é o nosso espírito. Então, a estrada que o carro percorre, né? Ela vem de Deus e leva a Deus. Nós estamos nesse percurso, nesse caminho, nosso espírito está nesse caminho, em uma mesma direção. Cada um está em um ponto diferente, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu conhecimento, né? E de acordo com a sua capacidade. Então, mas todos estamos na mesma estrada. Não existe ser evoluído, existe seres evoluindo. Nós estamos evoluindo. Então, nós estamos indo de um ponto a outro ponto, cada um no seu nível, mas o que acontece? Cada um tem o seu carro, cada um tem o seu veículo. Como é que você está cuidando do seu veículo para chegar nesse ponto que você quer chegar? De que forma você quer chegar a esse ponto? Com que velocidade você quer chegar a esse ponto? Então, são indagações que a gente tem desde sempre, mas que com o passar do tempo e na correria do dia a dia, a gente deixa para lá, para de pensar e coloca no piloto automático. E quando você coloca no piloto automático, você deixa a vida te levar, vai para onde ela quiser. Então, você perde o controle da sua própria vida, você perde o controle do seu veículo, ele vai bater, ele vai arranhar, ele vai parar, né? Se você não cuida dele direito, se você não coloca o combustível adequado, uma hora ele vai parar. Se você coloca um combustível de má qualidade, ele vai falhar, ele vai engasgar. Então, o nosso corpo ele é reflexo da nossa alma, é reflexo do nosso espírito, do que nós fazemos no nosso dia a dia e do que nós pensamos. Então, não é só o autocuidado consciente, não é só a gente trabalhar o nosso físico, fazer atividade física todos os dias, beber água e ter uma dieta adequada. O autocuidado consciente que eu falo é muito mais do que isso. Ele é mental e ele é espiritual. Então, nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Então, se você não cuida de... Assim, é lógico que ninguém vai ser 100% o tempo todo. Eu não sou 100% o tempo todo. Né? Se fôssemos 100%, já não estaríamos mais aqui. Já estaríamos no fim da estrada, né? Já teríamos alcançado ali o objetivo principal, que é estar próximo do Criador. Então, é o seguinte, você está num carro, você está cuidando bem desse carro, você tem que cuidar bem do motorista para dirigir de forma adequada esse carro. E você tem que estar conectado com o alto, você tem que estar conectado com o objetivo final, que é Deus. Você tem que estar presente no que você está fazendo, mas você também tem que estar com foco no que você quer. Então, é muito ampla as indagações que eu trabalho aqui na clínica, não só estimulando que a pessoa tenha esse autoconhecimento, mas que ela também tenha as atitudes para melhorar tanto a parte física quanto a parte emocional. Porque está tudo interligado. E eu falo, e é muito engraçado porque alguns pacientes falam assim, Bruna, mas é fácil para você falar. Você foi criada com uma cultura oriental. Não é verdade. Às vezes as pessoas têm uma imagem de você, por você estar num estágio um pouco mais à frente que elas, de que você teve ali facilidades para estar onde você está. Gente, nada na vida da gente é fácil. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um precisa passar pelos seus obstáculos. Tá? Eu não cheguei até aqui fazendo atividade física todos os dias facilmente. Não é fácil levantar todos os dias cedo, 4h50 da manhã, para estudar, fazer atividade física e depois ir trabalhar. É uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu sei que é bom para mim e que eu vou fazer para mim. Vou travar os comentários. Tá. Então, eu vou trazer isso para mim, porque eu nunca leio, agora que eu fui ler, você escreveu. Eu vou trazer para mim e para minha vida o que for melhor para mim. Mas não que o que for melhor para mim está certo.
e também não está errado, porque para mim, Bianca, não existe certo e errado. Existe o meu certo e o seu certo. A minha verdade e a sua verdade. Porque, como eu falei da estrada, eu estou no momento da estrada e você está em outro. Não, nós não estamos no mesmo carro. Nós não sentimos e não percebemos essa estrada da mesma forma. Cada um percebe essa estrada de uma forma diferente. E cada um tem um carro diferente. Então, de repente, hoje eu tenho um Porsche. Ontem eu tinha um Fusca. Quem sabe amanhã, né? Eu vou ter uma Ferrari. Entende? São níveis de evolução que você pode alcançar por você mesma de acordo com a sua verdade e não com a minha verdade. De acordo com o que for melhor para você e não o que é melhor para mim. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Como é que a gente sabe qual é a nossa verdade? Testando. Eu só vou saber se serve para mim ou não testando. Eu falo no meu perfil sobre outras terapias das quais eu não utilizo no meu dia a dia, das quais eu não trabalho, não sou formada. Por quê? Porque, de repente, o Shiatsu e o Seitai e a reflexologia, que são, né, as técnicas que eu mais utilizo, elas são boas para algumas pessoas que eu atendo. De repente vem uma outra pessoa aqui que ela precisa de outras coisas, como uma terapia mais holística, né, para trabalhar mais a parte espiritual e mental. Ela precisa de uma constelação familiar, ela precisa de reiki, ela precisa de uma massagem mais relaxante ayurvédica. Então, não existe uma coisa que vai ser boa para todo mundo. Não existe nada que é bom para todo mundo. Então, cada um tem que achar a sua técnica, assim, a melhor técnica para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar emocional e para o seu espiritual. O espiritual, por exemplo, quantas religiões existem no mundo hoje? Né? Em quantas religiões nós já passamos? Eu nasci numa família católica, né? Eu fui criada como católica e depois conheci outras religiões. Né? Conforme a gente vai vivendo a nossa vida, nós vamos tendo contato com outras pessoas e nós vamos conhecendo outras religiões. E a gente vai escolher aquela que faz bem pra gente, aquela que toca no nosso coração. A gente vai escolher aquele templo, aquela igreja, aquele lugar onde a gente se sinta bem. Então, de repente, Bianca, o que eu me sinto bem, por exemplo, é numa praça, orando em um lugar aberto. E você se sente bem orando na igreja, rodeada de pessoas. Isso. Eu me sinto bem orando sozinha, em silêncio. Você se sente bem orando, cantando, né? Clamando. Você se sente bem exaltando. Então, cada um tem que buscar o seu bem-estar. E esse autocuidado consciente vai muito desse autoconhecimento. Você tem que se conhecer para saber o que é bom para você. Você tem que saber o que você quer para buscar. Então, você tem um objetivo, é muito mais fácil do que você ir às cegas. Então, quando a gente é mais novo e está no colégio, os orientadores falam que a gente tem que escolher uma profissão. Na verdade, eles deveriam nos orientar a escolher uma coisa que nós gostamos de praticar. E não escolher uma profissão definitiva que é para o resto da vida. Porque eles falavam isso, eu não sei como é que funciona agora no colégio. Mas eles tinham muito isso. Você tem que escolher o que você vai fazer para o resto da vida. Quando eles falavam essa frase, já assustava metade dos alunos, né? Eu vou escolher uma coisa agora, com 15, 16, 17 anos, que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer faculdade mesmo. Então, hoje, com a internet, com o conhecimento, a gente tem essa noção de que nós temos escolhas. E os pais estão muito mais abertos a deixar que os filhos façam essas escolhas. Porque nós éramos obrigados a fazer uma faculdade. Muitas vezes a gente era obrigado a fazer uma faculdade e ainda fazer uma faculdade que nós não queríamos fazer, né? Então nós éramos podados em muitas áreas, principalmente nessa parte social. Então a mulher pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. E hoje a gente está vendo aí uma situação extrema, de que se pode tudo, todo mundo pode fazer o que quiser, a hora que quiser, sem respeitar o próximo. O ideal é que a gente encontre aí um meio termo, a gente entre ali num acordo e cada um no seu quadrado, respeitando o quadrado do outro, né? No Japão, a gente tem muito isso. É muito forte na educação oriental de que você tem que respeitar o espaço do outro. Você tem que fazer o que for bem para você, mas, em primeiro lugar, aquilo que for bom
para todos. Então, se eu vou fazer uma coisa para mim, e essa coisa que é boa para mim faz bem para outras pessoas, muito melhor. Então, é interessante a gente procurar fazer sempre o melhor pra gente, em primeiro lugar, mas sempre pensando no bem-estar do outro. Então, no caso, por exemplo, da automassagem, se você fizer em você e perceber a diferença da automassagem, você, consequentemente, vai ter a sua experiência e vai poder passar essa experiência para outra pessoa. Você vai ter ali a sua resposta e vai falar, ó, deu certo para mim, por que que você não experimenta? Então é mais uma ferramenta que você tem para você e é mais uma ferramenta que você tem para ajudar outras pessoas. Olha que legal, né? Você tem ali nas suas mãos o poder. Isso, você tem o poder de se ajudar fisicamente, de se acalmar emocionalmente, e você também tem o poder de passar isso adiante, de ajudar outra pessoa. Por isso que eu adoro a massagem. Eu adoro estar em contato com as pessoas e poder aliviar a dor delas. Porque eu faço isso de coração, faço porque eu gosto, e gosto mais ainda de ver que elas estão aprendendo alguns pontos, elas estão utilizando nelas e estão indicando isso para outras pessoas. Então é muito importante. Eu falei do ponto dos pensamentos excessivos, de estresse, ansiedade, né? Tem outro ponto que a gente trabalha muito, que é bem conhecido para a parte de ansiedade, né? Quem tem ansiedade pode trabalhar. Eu vou mostrar aqui. Eu até tentei deixar marcadinho aqui. Colocar aqui. Uma bolinha. Aqui. Tem um ossinho aqui na lateral e tem bem no meio aqui um nervo. Você pode testar. E você vai pressionar nesse vão. Tá vendo essa linha que nós temos aqui da mão? É bem embaixo. Você vai ver um vão e você vai apertar. Esse ponto, quando você aperta e fica de 3 a 5 minutos, você diminui a sua ansiedade também. É um ponto muito utilizado aqui na massagem, né? Na acupuntura, no shiatsu, né? Esse ponto aqui, tá? E você usa nas duas mãos. Então, você vai fazer de 3 a 5 minutos desse lado e do outro lado também. Geralmente, a gente começa do lado esquerdo e vai pro lado direito, mas não tem diferença. Você pode começar do lado que você quiser. E se não tiver tempo de fazer, tiver pouco tempo, faz menos tempo, mas faça dos dois lados, tá? Aperte dos dois lados. Coloca no relógio, pega o celular, coloca ali no alarme, no despertador, para você fazer de 3 a 5 minutos. Não tem 3 a 5 minutos para fazer de cada lado, diminui o tempo que você tem pelos dois lados, tá bom? É um ponto muito importante. Tem outro ponto também que é bem legal para quem tem insônia, né? Porque geralmente quem tem pensamentos excessivos, quem tem ansiedade, tem dificuldades para pegar no sono, tem dificuldades para dormir bem. Então, um dos pontos que eu também trabalho para ensinar mais fácil é assim, fecha as mãos. Aí você fechando as mãos, quando você soltar os dedos, deixa só o dedinho. Abre os dedos, deixa só o dedinho. Nesse ponto em que o dedinho ficou pressionando, você aperta ele e fica segurando. Então é esse ponto aqui, é o seu 8. Tá? Então você aperta também de 3 a 5 minutos. Então você tá ali deitada. Você tá ali pensando em um monte de coisas. Já massageou a parte desse ponto. Se você quiser, pode até massagear outros pontos da face, as têmporas. E aí você pega o C7, né? Para diminuir a sua ansiedade, pressiona. E aperta aqui o C8 para insônia. Então, olha só, você já está deitada. Você já está ali sem dormir mesmo. O que custa você apertar esses pontos, né? Vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Então você faz, né? É igual a respiração. Na meditação a gente usa muito a parte de respiração. Por quê? Porque o ato, primeiro, de você se concentrar na sua respiração é um ato de você estar presente, então você já está meditando. Então a gente sempre começa com a respiração profunda, solta todo o ar, e depois você começa a se concentrar em tempos, né? Cada meditação tem uma técnica diferente, mas uma das mais simples, e que eu utilizo até em crianças, porque as crianças têm muito essa coisa motora, né? De estar em movimento, é a respiração. Aqui, ó, você vai inspirar para um lado, aí você segura aqui, e solta pelo outro lado.
e solta. Aí você inspira por esse e solta todo o ar pelo outro lado. E você vai fazendo isso. Inspira por um lado, solta para o outro, inspira para um lado, solta. Gente, só de você fazer esse controle motor e se concentrar, você já tem aí uma meditação e você já se acalma só nesse ato. Então, muitas vezes, você nem precisa de música tranquila, nem precisa de um lugar tranquilo. Às vezes, você pode estar na fila do banco e você pode estar fazendo isso aqui. Ou não, se você não quiser, né, ficar ali mexendo no nariz na frente dos outros, não tem problema. Você faz a inspiração e a expiração profunda, contando 1, 2, 3 e solta 1, 2, 3. E aí você repete 3 vezes, aí você respira 4 vezes e solta 4 tempos. E assim você vai se acalmando. Então, você está ali esperando alguma situação que está te deixando ansiosa, que está te deixando nervosa, você pode ali controlar a sua respiração. Eu lembro muito, muito, muito de uma situação quando eu era criança. Eu tinha muito calor, eu era um pouquinho fortinho e eu tinha muito calor, muito calor. Tinha até alergia ao calor quando era bebê. E a minha mãe falava, a gente estava no carro, imagina, naquela época não existia ar-condicionado, né? A gente estava dentro, se eu não me engano, dentro do Passat azul da minha mãe. Minha mãe tinha um Passat azul. Acho que quem está assistindo a gente nem deve conhecer. E imagina 4 crianças dentro do carro, mais a minha mãe, e meu pai saiu para fazer alguma coisa. Aquele calor, nossa, tava terrível. E minha mãe falou, olha, não adianta você ficar reclamando do calor. Respira fundo que passa. Olha só minha mãe. Não adianta, quanto mais você reclama de uma coisa, mais ela aumenta. Por quê? Porque você deu foco para aquilo. Então você fica, ai, tá calor. Ai, tá calor, eu vou morrer. Ai, tá calor, eu tô passando mal. É lógico, a sua mente, você já percebeu, o seu corpo já percebeu que está quente. Mas se você focar naquilo, vai aumentar. Então o calor aumenta, aquela ansiedade aumenta, aquele nervoso. Então você começa a transpirar mais. Então é uma bola de neve que só vai fazer você passar mal. E vai ter até um troço, vai pra verdade. Então, se você concentra na respiração, você consegue aliviar essa tensão. Então, são 2 técnicas muito interessantes. Tanto a automassagem, que eu falo mais de acupressão, né? Porque nesses casos seria de apertar o ponto, então seria a acupressão. E fazer a respiração, você já consegue eliminar esses problemas. É lógico que cada pessoa vai reagir de uma forma. Depende muito do momento em que você está, né, da forma como você está vivendo aquilo. Qual é o gatilho mental que você já tem registrado sobre aquilo, né? Então, tem crises de pânico, por exemplo, que precisa de muito mais, né? Tem crise eu já peguei pacientes aqui com crise de pânico e em que a gente teve que trabalhar não só os pontos de pressão, não só a parte de respiração, né? Mas também ali um estímulo mental. No caso, eu usei a EFT. Né? Então, que também não deixa de ser um ponto de acupressão, porque você vai fazer estímulos, né? Você está fazendo estímulos em pontos dos meridianos para estar estimulando o seu emocional, para estar libertando a sua emoção. Olha que coisa mais interessante, né? Então, eu tive uma conversa muito legal com a Isabela, né? A Isabela, quem quiser, @Isabela Terapias Vibracionais, é nossa amiga do 731, né, Bianca? E a Isabela falou muito bem sobre isso, sobre a EFT. Quem não conhece a EFT, Emotional Freedom Techniques, você tem que procurar saber sobre isso. Esses pontos de acupressão que eu falei, né, da ansiedade, da insônia, do estresse, eles são pontos que nós conhecemos como Do-In. Do-In é uma técnica de automassagem. Gente, a automassagem é milenar. É inerente ao ser humano, porque toda vez que a gente está com alguma dor, se você se corta, eu cortei o dedão outro dia, na hora que você se corta, você já põe a mão. Na hora que você está com dor de cabeça, por exemplo, o que você faz? Você põe a mão. Então, toda vez que você para pensar, analisar isso, olha desde quando a gente tem a massagem. Desde que nós estamos aqui. Porque nós já nascemos com esse poder do toque e o poder de acalmar o corpo através de aperto. E uma coisa legal é também o poder da energia que nós temos através das mãos. Nós temos um poder de emanar energia através das mãos que é muito forte.
Então tem várias religiões, eu não quero entrar aqui em religião, mas que falam, e não é uma religião que fala, são várias, que nós temos o poder através das mãos, né? Vórtices de energia que trazem ali calma, tranquilidade, o que você quiser para passar para a pessoa, você consegue, através da imposição das mãos. E não precisa só ser uma imposição em outra pessoa. Você pode fazer a imposição na sua cabeça, você pode fazer a imposição no seu órgão que está mais afetado, e você ficar ali concentrando a sua mentalidade, concentrando o seu pensamento naquela ação. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça. Eu não sou essa dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça não é minha, né? Não nasceu comigo. Então, não é para estar aqui. O que você faz? Você mentaliza, né? Ao invés, você pode pressionar os pontos, tá? Tem vários pontos para aliviar a dor de cabeça, que eu também posso estar falando aqui para vocês. Você vai fazer a automassagem e você pode fazer também a parte de emanação de energia. Então, olha só. Respiração, é o reiki, né? acupressão. Isso, tem o reiki também, ó, que é uma das nomenclaturas, né? E cada nomenclatura tem uma forma diferente de aplicação, mas todas têm o mesmo fundamento, de que a energia passa de uma pessoa para outra pessoa vinda do alto, né? Então a gente recebe, lembra que eu falei da estrada, né? A gente está ali conectado com a estrada e cada pessoa vai ter, né? Vai receber essa energia e passar para outra pessoa essa energia. Então é uma troca de energia que nós temos com o todo e com o outro. É muito lindo isso. Então eu falei da respiração, né? Falei da respiração, falei da acupressão, automassagem e imposição energética das mãos. Olha quantas coisas você tem aqui carregando com você em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer lugar que você for. Exato, o que eu falei no começo, o poder está em nós. Então, o poder está em mim, o poder está em você. O poder, tanto de ficar doente quanto de se curar, está com a gente. Então, o processo de cura, ele acontece porque é um aviso do nosso corpo de que nós estamos fazendo alguma coisa que é prejudicial. Então, ou eu estou comendo de forma inadequada, ou eu estou agindo de forma inadequada, ou eu estou pensando ou sentindo de forma inadequada. Então, a dor, ela é um processo de ajuda que nós temos, que Deus criou pra gente, porque Ele não cria nada que não seja perfeito, que Ele criou pra gente poder evoluir. Então a dor é um processo de evolução. Então tem aquela frase de quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então se você tá aí sofrendo, você não precisa. Você poderia estar aprendendo pelo amor. E se você estiver sofrendo já com alguma situação, você não precisa sofrer tanto. Eu falei isso essa semana para uma amiga, com um processo de separação. Não sofra além do necessário. Muitas pessoas focam muito no sofrimento e não precisam focar no sofrimento. Elas têm, lógico, que passar por aquele processo, como nós acabamos de falar sobre o dia de finados, você tem que passar esse processo. É um processo. Mas você não precisa sofrer além da conta, demasiadamente. Sofrer por anos com uma situação que foi lá atrás, né? Passar o resto da sua vida sofrendo por uma pessoa que partiu. Você tem que viver a sua vida. Então você passa por aquele processo de dor, passa por aquele processo de luto, né? Aquela, entre aspas, perda que você teve, porque a gente não perde nada porque nada é nosso, tudo é do universo. Então você passa por aquele processo e segue em frente. Vai, continua o seu caminho, continua aprendendo, evoluindo, porque aquela dor veio para te trazer um aprendizado. Então, a dor do nosso corpo, a dor do nosso espírito, da nossa alma, é sempre um processo de evolução. É sempre um aprendizado. Verdade. E é muito importante, não é? Eu falo assim, às vezes a gente está sofrendo por uma coisa boba. Então, eu tenho muito isso assim. Eu ouvi uma vez, num treinamento, daqui a 10 anos, o que você está sofrendo hoje faz sentido? Quando você tiver, ou não precisa nem ser 10 anos, daqui a um ano, o que você está sofrendo hoje faz sentido? Faz sentido você ficar brava porque o seu marido deixou a toalha em cima da cama e passar o dia nervosa com ele por causa disso?
É tão bobo, né? É uma coisa simples, um exemplo simples, gente, mas é um exemplo diário. Eu recebo todos os dias aqui, eu trabalho muito com casais, porque sempre vem família, pai, mãe, periquito, papagaio, vem todo mundo da mesma família. Então eu ouço a mesma história de pontos diferentes. Então, tem um pastor, o Cláudio Duarte, que fala o seguinte: você, né, é de uma família X, né, ativa, agitada, né, fala bastante, e você vai escolher para casar uma pessoa que fala pouco, que fala baixo, de uma família tranquila, silenciosa. Bom, você já escolheu aí, né, errado. Bom, mas já que você escolheu, vamos Exato. trabalhar isso. Adianta você Isso. ficar estressado com o jeito que a pessoa é? Não adianta. Não. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Então eu falei isso também, eu falo muito isso, né? Praticamente todos os dias. Não é o outro que estressa você, que te deixa nervoso, é você que se estressa com o outro e que fica nervoso com o outro. Entende? Que é você que tem o poder de sentir. Ninguém vai sentir por É tudo você. começa e termina na gente, né? A gente quer culpar o outro, mas Exato. começa na gente. Por exemplo, o outro me irrita. Não, eu sou irritável. Não é o outro que me irrita. Uhum, Bruninha, uhum, eu queria falar só um pouquinho a respeito da questão do autocuidado consciente quanto ao desenvolvimento do amor próprio, né? O que é o uhum. autocuidado consciente em relação ao nosso espírito e ao nosso mental? Eu observar, eu gosto de começar sempre essa fala citando aquele trecho da Bíblia que fala assim, do mandamento de Deus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não o que eu tenho para amar a Deus, antes eu tenho que amar a mim. Para amar o próximo, antes eu tenho que amar, né, a mim. Se eu não me amar, e como que eu desenvolvo esse amor próprio? Eu tenho que entrar no processo do conhecimento e do autoconhecimento. Se eu não me conhecer, como que eu vou descobrir se eu me amo ou não? Eu tenho que refletir, e é através de perguntas, né, que a gente chega a essa reflexão. Por exemplo, como você tem se cuidado? Não só como a Bruna explanou na parte física, né, mas também na sua parte emocional, na sua parte espiritual. Você tem se conectado com Deus? Você tem uma religião? Porque alguns vão precisar de uma religião para se sentirem conectados com Deus, outros não. Outros através de uma meditação. No meu caso, eu particularmente uso a meditação para me conectar com o Criador. E é fantástico. Quem nunca experimentou, né? Entra lá depois no Instagram da Bruna, que ela tem altas dicas sobre isso, sobre a meditação também, além das massagens. Porque a meditação, gente, é o canal direto ao Criador. É a meditação, é a gratidão, é o perdão, é a fé. Tudo Exatamente. isso nos conecta ao Criador. Então é muito importante a gente observar essa nossa conexão. Eu tenho me amado? Eu tenho me cuidado? Também na parte espiritual? O que eu tenho lido? Quais são os livros que eu tenho adquirido? Qual o conteúdo que eu estou deixando entrar na minha mente? Quais são os momentos que eu estou tratando o meu espírito? Eu estou cuidando da minha parte espiritual? Porque a nossa vida, ela tem vários pilares, né? E tem pilares que eu cuido, como a Bruna bem disse, eu não posso cuidar apenas do corpo, eu tenho que cuidar do espírito, da mente. Nós somos seres holísticos. Nós somos, né, um complexo de corpos energéticos. É o corpo físico, o duplo etérico, o mental, o espiritual. São vários corpos que nós não vemos, né? Porque a física quântica explica que nós vemos apenas Corpos sutis. 5% da nossa realidade. Os corpos Exato. sutis. Nós vemos apenas 5%, esses olhinhos nossos aqui, mesmo com lente de aumento, a gente só vê 5% da nossa realidade. Então, como que eu tenho me cuidado? Eu tenho parado para me dar amor? Eu não posso dizer, é um equívoco quando alguém diz para o outro assim, eu te amo, se ela não ama nem a si mesma. Não é verdade, Bruna? Às vezes a pessoa fala assim, eu amo fulano, ela morre pelo ciclano, mas ela não ama a si mesma. E normalmente as pessoas vão nos dar aquilo que nós nos damos. O que eu tenho me dado? Eu tenho me amado? A gente tem que parar e refletir muito sobre isso. Isso é um processo de autoconhecimento, né? Eu tenho me amado? Como que eu tenho me cuidado? O que eu tenho ingerido? Qual alimento que eu tenho colocado nesse veículo que a Bruna bem explicou, que é o nosso corpo, né, o canal que nos movimenta, que nos carrega para cima, para baixo, para todos os lugares. Então, assim, eu tenho que observar tudo isso, mas eu não posso esquecer que eu sou espírito, a minha consciência, autocuidado consciente. Quando eu falo em consciência, eu estou falando do meu espírito.
É o meu espírito que é o observador da minha vida, daquilo que passa pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e emoções, né? Quando eu consigo ter esse autocuidado, eu consigo ficar também consciente em espírito, né? Tem uma passagem bíblica que fala assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O que significa isso? Né? Muitas situações nós resolvemos quando nós estamos nesse estado meditativo, no aqui e no agora, abandonando o passado, não pensando no futuro. Aquele autor, né, o Eckhart Tolle, ele fala no livro O Poder do Agora. É o momento de eu co-criar a minha realidade positiva futura, é estando no aqui e no agora. Se as pessoas descobrirem o poder que a meditação tem, que é o poder que ela nos traz, né? Porque o poder já está dentro de nós. O poder já está dentro de nós. A nossa mente subconsciente é poderosíssima. Então, assim, nos conectando a ela através das emoções e de emoções positivas, nós cocriamos um futuro maravilhoso, brilhante. Isso aí a física quântica nos explica, né? Muito bem. Explica. Isso. Então, assim, temos que ter esse autocuidado. A paixão, como diz Augusto Cury, desenvolva um caso de amor consigo mesma. Isso eu falo para as mulheres, para homens, né? Porque homens também vão nos assistir depois. Desenvolvam um caso de amor consigo mesmo. Gente, quando a gente cuida do nosso jardim, em primeiro lugar, as borboletas, elas se aproximam do nosso jardim. Então, é muito interessante quando a gente está, esse autocuidado em todos os aspectos, espiritual, mental, físico. Essa pandemia, para mim, ela foi excelente, por quê? Porque como eu fiquei muito em home office, eu trabalho muito home office, eu tenho tido mais tempo para estudar, para pesquisar, para fazer cursos. Isso me trouxe uma libertação. Até no início, a princípio, quando a Bruna, nós nos conhecemos há 3 meses atrás. Hoje está completando 3 meses que eu fiz minha primeira live com a Bruna Abbe e é um prazer estar aqui com ela novamente. E como diz a física quântica, né? Isso é princípio da coincidência? Não. Isso tem um porquê. Nada é por acaso. Nós estamos conectadas porque nós estamos, né, na mesma frequência vibracional, no mesmo nível de expansão de consciência, isso eu tenho certeza absoluta. Porque, como o professor Clayton fala, nosso querido professor Clayton, ali naquele grupo, né, de física quântica, todos são luzes, mas tem pessoas que já despertaram para ser luz na vida do outro, outras pessoas ainda estão despertando. E às vezes, por questão de sentir medo, as pessoas estão caladinhas, estão recuadas, né? A mente, ela é protetora, então ela vai fazer com que a pessoa sempre recue, ela quer agir, mas ela se recua porque ela tem medo. Eu procuro encorajar as pessoas. A princípio, eu trabalhava com coach de empoderamento. Depois eu fui rever essa questão do nicho, a questão do empoderamento. E lendo algo que a Bruna escreveu, algum artigo que ela escreveu no Instagram dela, eu refleti sobre isso. Empoderamento ou apoderamento? Nós, na verdade, nos apoderamos porque o poder já está em nós. Jesus Cristo na Bíblia já falou, se vocês acreditarem, serão capazes de fazer muito mais coisas do que eu fiz, né? Do que eu faço. Então, gente, o poder está em nós. Nós temos esse poder também de quê? De termos o autocuidado, de nos amarmos, de nos apaixonarmos por nós mesmos, olhar no espelho, fazer aquele exercício do espelho e falar, eu me amo, eu me aceito, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou uma mulher forte. Nós temos altos e baixos, porque nós somos seres humanos, né? Vulneráveis, somos falhos, mas nós somos capazes de realizar muito mais do que imaginamos. E podemos usar no sentido positivo, né, Bruna? No sentido do realizar o bem para o próximo. Por exemplo, uma live dessa, ao meu ver, ela é muito edificante. Ela é muito edificante. Como você disse há pouco, sobre a questão das pessoas estarem banalizando e fazendo tudo aquilo, achando que tudo é lícito. Não. Tudo é lícito, porém nem tudo edifica. Então, eu tenho que observar, né, de uma forma consciente, qual está sendo o meu comportamento, como que eu tenho comportado, primeiramente comigo, porque tudo aquilo que eu faço para mim, de negativo ou positivo, eu vou ser capaz de fazer para o outro. E eu tenho que observar esse comportamento meu, como que está sendo a minha conduta dentro de casa, com os vizinhos, na sociedade, em família. Então, gente, tudo isso é um processo de autoconhecimento consciente que nos liberta, que nos transforma.
Uhum. Então, é muito interessante essa questão. Analisem sempre a sua parte espiritual, como que você está cuidando dela, a sua parte, né, mental, e a parte, como a Bruna bem trouxe, a parte física, porque o nosso Física. corpo também, que é o nosso veículo, ele merece esse autocuidado. É um ato de amor. Quando você está cuidando do seu corpinho, né, da sua mente, do seu espírito, você está tendo um ato de desenvolvimento de amor próprio. E isso é muito importante. Só que o que acontece? Às vezes, a gente não pratica isso por uma questão de carregarmos um sentimento de rejeição, de autoabandono lá da infância. E o que pode acontecer? A gente pode desenvolver o autoabandono. Foi o que aconteceu comigo quando eu tive o processo de depressão profunda. Eu me autoabandonei. Eu não me cuidava, eu não fazia higiene pessoal, eu não escovava os dentes, para vocês terem uma ideia. Olha como é que eu estava. Eu estava no fundo do poço. Mas por quê? Falta de conhecimento, falta de autoconhecimento. E graças a Deus, né? Porque eu digo que Deus que me tirou lá do fundo do poço, por quê? Porque me cutucou de uma forma, espiritualmente falando, Deus me provocou para me expandir a minha consciência, através de estudo, autoconhecimento, desenvolvimento de autoamor. Então, hoje eu vejo o quanto eu já me machuquei, eu já me feri muito, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo já passaram por isso ou passam também. Sabe? Que é você se autoflagelar, se autopunir, se autocondenar, se perdoem. A gente tem que desenvolver o auto-perdão, sabe? É auto-amor, auto-perdão, autoconhecimento, tudo isso faz parte de um processo de evolução. É. Como a Bruna disse, nós estamos aqui sempre num processo de evolução. É contínuo, é constante. Todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho. Eu aprendo com a Bruna aprende comigo, nós aprendemos com vocês. Troca. Então é muito interessante, é uma troca. E como mulher fala muito, né? Eu já acelerei e falei demais. Eu quero passar para minhas considerações finais, agradecendo todos aqueles que estiveram presentes, né? Agradecendo a Bruna Abbe pela contribuição que ela trouxe aqui para a gente nessa manhã de hoje. Muito obrigada, Bruna. Gratidão. Eu que agradeço imensamente. Fico muito feliz da sua primeira live ter sido comigo há 3 meses atrás, mas eu assistindo as suas lives desde então, eu tenho acompanhado o seu progresso e parece que faz muito tempo. Eu comentei isso com você já. Parece que faz muito tempo que você está fazendo lives, porque você tem uma coisa muito fácil, você fala bem, você se expressa muito bem. Também, isso também muito da sua profissão, né? E por isso que eu falo que cada um tem a sua luz, né? O Cleiton fala isso, que cada um tem o seu jeito de falar, e eu gosto muito da forma como você passa isso, como você mostra. E as pessoas que você tem trazido também são pessoas maravilhosas para falar sobre o seu conhecimento, para trazer a sua luz. Então é muito bom. Eu queria que realmente todas as pessoas tivessem a oportunidade de assistir lives como a sua. Que elas tivessem aí um foco nas coisas boas. Porque coisas ruins na internet já tá cheio. E já faz muito tempo que tem coisas negativas na televisão, na internet, nas redes sociais, né? Então eu acho muito interessante que a gente continue com esse trabalho. Cada um na sua área, cada um falando do seu jeito, mas que todos nós, todos que estão aqui assistindo, façam também a sua parte. Coloquem se expressem, coloquem a sua opinião, deem do seu testemunho, falem sobre a sua vida. Não é para falar sobre a sua intimidade, sobre as coisas que estão acontecendo com você, mas que você dê o seu exemplo, porque o que você está passando hoje pode ajudar outras pessoas. Então, a dor que você está sentindo hoje, ela pode ser o seu propósito de vida. Então, o que você está sofrendo hoje pode ser que vai ajudar muitas outras pessoas lá na frente. Assim como a Bianca passou, precisou do processo de dor profunda para se conhecer, para se alcançar, né? Para se apoderar do poder dela e trazer isso para as outras pessoas. Então, hoje ela usa o sofrimento e a dor que ela passou para trazer aí a cura para outras pessoas. Então, eu usei um processo que eu tive de dor no corpo, de travar da coluna, para aprender a fazer massagem e trazer o mesmo alívio para as outras pessoas. Então, a minha dor acabou sendo o meu propósito de vida. Então, encontre aí o seu propósito, trabalhe em cima do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, cuide de você
E, consequentemente, todas as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser ajudadas por você. Não só com o que você fala, mas principalmente com o que você demonstra, com o seu exemplo. Porque as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo. Então, se eu quero que os meus pacientes façam atividade física, eu tenho que fazer atividade física. Se os meus pacientes, eu quero que eles façam massagem com frequência, eu também tenho que fazer massagem com frequência. Então, tudo que eu falo e o que eu coloco no meu Instagram são coisas que eu estou tentando colocar e implantar na minha vida. São coisas que eu tento praticar no meu dia a dia. Então, eu falo o que eu faço para mim. Porque se eu faço, as pessoas que estão ao meu redor vão ver e vão começar a fazer também. Se for bom para elas, mas elas vão testar, porque elas estão vendo que está sendo positivo para mim. Então, o que for positivo para você vai ajudar muita gente. Não pare de fazer o que for bom para você em primeiro lugar. É esse o meu recado que eu tenho para todo mundo, Bianca, porque o autocuidado consciente que nós estamos falando aqui, que é o assunto dessa live, o autocuidado consciente vai de tudo que a Bianca falou. Corpo, mente e espírito. E isso é só uma parte do que a gente faz. Aqui, ó, seu jardim secreto. Bruna, eu faço doin há anos ao acordar. Gente, o melhor horário para se fazer o doin é ao acordar. Principalmente esses pontos que eu passei de ansiedade. Por quê? Porque quando você faz... Ah lá, ela tá dizendo, eu amo doin. É ela ou ele, eu não sei, o seu jardim secreto. Obrigada pela sua contribuição. É a Maurício. E é exatamente isso. Quando você faz, você acorda e já coloca no seu dia um movimento positivo, não tem como o seu dia dar errado, entende? Porque você já colocou ali que vai ser positivo. Você já fez um estímulo no seu corpo, dizendo, olha, tá tudo bem, eu tô tranquila, eu tô calma, vai dar tudo certo. Então, você vai já dar um impulso nervoso, vai dar um impulso físico para que ele relaxe e siga bem. A Luana está dizendo que não anda se cuidando. Luana, como eu falei no começo da live, depois se você puder, eu não sei se você estava com a gente desde o início, no comecinho da live eu disse o seguinte, não existe certo e errado, como eu fiz num post ontem também. O que existe é o seu momento e a sua verdade. Se você está num momento agora que você não está se cuidando, não se culpe por isso. Não é um problema se você não levar isso para frente, tá? Então é só um momento. Leve isso como um aprendizado e a partir de hoje você começa a dar um passo de cada vez, porque é um dia de cada vez. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã e o ontem não dá para voltar atrás e refazer. Então, faça o que você puder para você hoje. Então, se você puder beber mais água hoje, beba. Se você puder se alimentar adequadamente, de uma forma mais, assim, tanto prazerosa quanto ideal para o seu corpo, faça hoje. Então, se você vai almoçar agora, almoce de uma forma mais regrada, mais balanceada, né? Procure se alimentar de forma mais nutritiva. Então, tudo que você puder fazer, faça hoje. Amanhã não importa. Tem muitas pessoas que falam, eu vou começar a minha dieta na segunda-feira. Você sabe se vai estar aqui na segunda-feira? Entende? Você sabe se vai ter aquela comida ideal para você na segunda-feira? Você sabe se vai ter dinheiro para começar a academia na segunda-feira? Não, começa hoje. Faz o que você tem hoje com o que você tem hoje, tá bom? É o meu recado aí para todo mundo. E eu agradeço muito aí, Bianca. Eu não sei quanto tempo que a gente tem de live. Quem gostou, escreve aí eu! Quem quiser novamente live comigo e com a Bruna, manda mensagenzinha para nós duas no direct que a gente se organiza, nós organizamos nossa agenda e nós vamos dar um jeito de aparecer aqui novamente. Gente, com muito certeza, obrigada. com certeza. Eu vou pedir a vocês para nos seguirem nos nossos canais, né? Que eu e Bruna temos canais no YouTube. O meu canal é Bianca Barcelona de Souza. Qual que é o seu, Bruna? É Bruna Massoterapia. Isso. Nos sigam, compartilhem esta live com mais pessoas, pessoas que vocês acreditam que vão ser ajudadas, né, com esse conteúdo aqui que nós trouxemos. Então é isso, é pedir para vocês nos seguirem e compartilhar nossos vídeos, que estão excelentes. Nos ame, né? Se ame, mulherada, se ame, se apaixone por você mesmo e desenvolva um caso de amor com você. Nós somos lindas e maravilhosas e gostosas.
Beijo. É isso mesmo. Beijo, gente. Muito obrigada. Gratidão pela presença de todos aqui. Eu espero que realmente vocês Gratidão. compartilhem e passem para outras pessoas. Gratidão. Bianca, cadê nosso print? Eu quero uma recordação. Isso! Maurício, você está aí presente, Maurício e Márcia, lá do grupo de estudos, né? Da física quântica. Faz um print nosso aí, lindonas. Depois manda pra gente lá no direct. Acho que deu. Eu lembrei, Maurício, eu lembrei de você. Eu fiz assim, ó, stop, para me calar a boca, que eu não calo, né? Eu falo demais. Então tá bom, gente, eu vou ter que encerrar, porque senão a gente. Ah, tira as palavras. Ela pediu para tirar as palavras. Tem 3 minutos, dá tempo. Vamos tirar, vamos travar desativar os comentários para Maurício bater a nossa foto. Vamos embora. De É muito novo, stop. engraçado. Vai. É muito engraçado isso. Entramos em processo meditativo. O stop é maravilhoso. Foi o Maurício que inventou esse stop. Amei. Stop. Processo meditativo, né? De alguns segundos. Você viu como é que paralisa? Os pensamentos vão passando e a gente não sente. Gente, É gratidão. verdade. Maravilhoso. Beijo, tchau. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Obrigada.